Olá, boas-vindas! Por favor, compartilhe e se inscreva no canal. Este vídeo é sobre o Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira. O MUCAB, criado oficialmente em 12 de maio de 2017, surge aliado conceitual e politicamente aos preceitos da museologia social. Nesse sentido, sua razão de ser está intimamente ligada à participação comunitária. As narrativas são desenvolvidas numa abordagem que problematiza historiografias oficiais, que secularmente silenciaram memórias, buscando contar a história daqueles que nunca tiveram direito à história. O MUCAB se propõe um museu de território, situado na pequena África, tendo o Cais do Valongo como patrimônio mundial. O museu conta a história da região que testemunhou o maior desembarque de africanos escravizados no mundo. As experiências negras no Brasil não começam em terras brasileiras, mas do outro lado do Oceano Atlântico. Iniciam-se com o rompimento das identidades africanas causado pelo tráfico escravista, com a morte física e simbólica de milhões de pessoas forçadas a abandonar sua terra natal. Esse desterramento afeta até hoje a vida de brasileiros afrodescendentes que não conhecem a origem de seus ancestrais. As rotas da escravidão trazem para o Rio de Janeiro vidas que se transformam a cidade e o país. Ao cruzar o oceano, aportaram na região, trazendo consigo o descarrilamento e a dor impostos pela escravidão. Porém, mesmo no porão de um tumbeiro por 40 dias, em cada uma das 500 pessoas amontoadas, suas Áfricas respiravam. O violento desenraizamento não significou a destruição da humanidade de cada africano que carregava na cor da pele a marca mais evidente de sua origem e condição. Esses homens e mulheres sobreviveram à violência, ao medo e imprimiram no Rio de Janeiro suas histórias e memórias da África, construindo uma cidade marcada pela presença negra. Religiosidade, resistência e acolhimento. Uma das formas mais importantes de se conectar com a própria identidade era através da religiosidade, sendo esta geradora de laços de solidariedade. Mito da democracia racial. Na década de 1930, a miscigenação brasileira foi exageradamente valorizada pela ideia de democracia racial, comparando as relações raciais do Brasil com países que tinham leis abertamente segregacionistas, como os Estados Unidos e a África do Sul. Os meios de comunicação, as propagandas oficiais, os livros didáticos, entre outros instrumentos, criaram a imagem de que o Brasil era uma nação com igualdade de tratamento e oportunidades entre brancos e negros. No entanto, o racismo é uma marca forte da sociedade brasileira. Pesquisadores do período republicano e entidades do movimento negro revelaram que a democracia racial é um mito e que o racismo está presente na linguagem, na desigualdade socioeconômica, na abordagem policial, no acesso à moradia, à educação e aos melhores cargos de trabalho. As manifestações religiosas com traços culturais de África são reprimidas e desqualificadas diversas vezes, tendo que se realizar às escondidas, resistindo às investidas do racismo religioso. Para além da fé, os ritos religiosos guardavam importante função social, como as casas de culto que foram se tornando locais de acolhida para os africanos que chegavam pelo Cais do Valongo e afrodescendentes que chegavam de outras partes do país. A pequena África foi responsável por abrigar as primeiras casas de candomblé e umbanda, que também tem como um dos marcos históricos a cidade de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. As religiosidades, fossem elas nas cosmologias ancestrais ou no cristianismo e no islã africanos, se transformam na diáspora carioca. Em alguns casos, incorporando elementos do catolicismo, de cosmologias indígenas, incluindo até mesmo certas referências religiosas orientais, como acontece na Umbanda. Em outros, reelaborando a cosmologia dos orixás e criando o candomblé, que nas origens também trouxe influências da matriz Jeje dos vuduns.
E como complemento, fica a sugestão de uma visita à Galeria a Céu Aberto no Boulevard Olímpico, com as reproduções das pinturas de Debré. Bom passeio!